Hey guys, what's happening? Welcome to the Marley and Me course. This is Chapter 1, The New Puppy. Today we're going to focus on translation. The objective here is to get you to understand the differences as well as the similarities between Portuguese and English. Should we get started? Alright, let's get going then. Great. This is the only time where I'm gonna speak Portuguese. Meu nome é João Grogan e eu amo cachorros. Quando eu tinha 10 anos de idade, o meu pai deu para mim o meu primeiro cachorro e eu chamava ele de Sean. Veja aqui como called pode ser interpretado como chamei, chamou e também chamava. Eu chamava ele de Sean, não tem uma palavra diferente. Chamou, chamava, tudo isso aí englobado no just called. Sean era meu melhor amigo. Ele ia para todo lugar comigo e ele era muito obediente. Quando eu chamava ele, ele vinha para mim. Ele brincava comigo e ele andava próximo a mim sem um guia. No carro, ele sentava próximo a mim, silenciosamente, calmamente. Após muitos anos, o Sean morreu. Ele tinha 14 anos de idade. Até aquele momento, eu não era um menino, ou até aquele momento acontecer, eu não era um menino. Eu era um homem. Eu tinha o meu primeiro emprego. Sean era um ótimo cachorro. Eu queria aqui pegar, conseguir um outro cachorro. O to está aqui apenas para separar os verbos, certo? Está ali só separando os dois. Mas ele tinha que ser tão maravilhoso quanto o Sean. Alguns anos depois, eu mudei para a Flórida e casei com a Jenny. Jenny e eu tínhamos empregos com jornais. Nós estávamos muito felizes. Nós éramos jovens e apaixonados, in love, apaixonados. E a vida era maravilhosa. Um dia, eu comprei uma planta para Jenny. Ela era muito grande, com lindas flores brancas. Jenny amou ela. Talvez demais. Todo dia ela deu para ela água. No fim, a planta ficou doente e morreu. Alguns dias depois, eu acordei cedo. A Jenny não estava na cama. Eu encontrei ela na mesa com um jornal. Ela tinha uma caneta vermelha em sua mão. Jenny, eu disse, o que você está fazendo? Ela mostrou para mim o jornal. Ele estava aberto em uma página de anúncios. Olhe para isso, John. Ela disse. Eu vi um anúncio com uma grande linha vermelha embaixo dele. Lindos cachorrinhos labrador. 5 semanas de idade. Eu não consigo esquecer sobre aquela planta, Jenny disse. Porque eu não conseguia, aqui, look
Couldn't I look? O could tá modificando o look, né? Could, olhar. Could look, olharia. Look, olhar. Could look, olharia, tá bom? Couldn't look, não poderia, vamos dizer, não olharia, mas não poderia olhar. Would look, olharia é would look. Aqui é couldn't look, não poderia olhar. Não poderia olhar. Could not look, poderia. Look after é um phrasal verb que significa cuidar. Você pode usar a palavra também care for, care for, care for. Aqui que faria a mesma coisa. Look after e care for. Care for eu prefiro mais porque parece cuidar, né? Também care, care de cuidados. Couldn't I look after a plant? Uma planta, eu apenas tinha que dar a ela água, mas eu matei ela. Ela parecia triste, mas então ela sorriu. Eu não consigo cuidar, look after, cuidar de uma planta, mas talvez eu possa cuidar de um cachorro. E depois, talvez eu estarei pronta para um bebê. Eu pensei sobre isso. Jenny e eu queríamos ter crianças um dia. Perceba aqui o to sempre separando dois verbos. Mas nós amávamos cachorros. Também. Nossa pequena casa era um bom lugar para um cachorro. Nós vivíamos próximos a um parque e também uma praia. E a casa tinha um quintal grande, um grande quintal com muitas árvores, um monte de árvores. Tudo bem, eu disse. Eu coloquei meus braços em volta da Jenny. Vamos pegar um cachorro. Então, alguns dias depois, nós dirigimos para o endereço no anúncio. A casa estava no meio de algumas árvores. Uma mulher veio para a porta e havia uma labrador linda, amarela, com ela. Eu sou Lori, disse a mulher. E esta é a Lily. Ela é a mãe dos cachorrinhos. Cachorrinho bebê em inglês é puppy. Aonde está o pai? Eu perguntei. Oh, disse a Lori. Sammy Boy. Ele está em volta daqui em algum lugar. Então ela disse rapidamente. Você quer ver os cachorrinhos? Veja-se aqui o auxiliar no do, colocando o want no presente. Quer ver, do you want to see the puppies? A Lori levou a gente para dentro de um quarto por trás da cozinha. Haviam um monte de jornais no chão e uma grande caixa próxima da parede. Na caixa haviam 9 cachorrinhos amarelos. Oh! Gritou a Jenny. Eles não são lindos? Nós sentamos no chão com os cachorrinhos. Um pequeno cachorrinho realmente gostou de nós. Ele escalou, aqui climbed up, ele escalou nossas camisetas e olhou para dentro dos nossos olhos. Os cachorrinhos são $375 cada, disse a Lori, mas você pode ter aquele cachorrinho por 350. Eu fiquei de pé e virei
para o oposto. Turn away é você virar para o lado oposto de onde está aquilo que você está virando. Então, eu virei dos cachorrinhos. Eu virei para longe dos cachorrinhos. Então, eu girei de volta rapidamente. Me virei de volta rapidamente e gritei. Aqui, loud é alto, então loudly é altamente. Eu gritei altamente em inglês, faz muito sentido. Isso aqui está fazendo o quê? Está descrevendo aqui a ação. Que tipo de grito? Ela gritou altamente. Assim como ele correu rapidamente, essas duas fica mais fácil para você entender, né? Aqui fica um pouco estranho que a gente não tem esse costume de falar. Ela gritou altamente. É melhor a gente falar, tipo, ela gritou barulhosamente. O que será que poderia ser esse loudly? Uma coisinha encaixada gostosinha no português. Loudly. Eu sei que loud é barulhento. Será que a tradução aqui que você pode acessar no curso completo dá? Não. Só loud mesmo. Volume ou nível de audibilidade. Beleza? Então ela gritou. O que a gente faz nesse sentido, a gente coloca no jeito mais fácil. Então ela gritou alto, ela gritou com barulho, ela gritou mesmo, às vezes a gente fala, né? Os outros cachorrinhos correram para longe, mas o pequeno cachorrinho correu para mim e escalou sobre, acima, né? Climb over pode ser escalar sobre os meus sapatos, ou seja, over é quando ele fica ali em cima. Climbed over, ele escalou e ficou ali em cima dos sapatos. Você vê que climb up é você está subindo, climb over é quando você sobe e alcança alguma coisa e você fica em cima daquela coisa. That's our puppy, este é o nosso cachorrinho. Jenny deu risada. Eu segurei ele em frente do meu rosto. Eu olhei para ele e ele olhou para mim. Ele tinha olhos marrons muito grandes. Eu dei ele para Jenny e ela segurou ele também. Eu acho que ele gosta da gente, eu disse. Nós pagamos a Lori por ele. Volte por ele em 3 semanas, ela disse. Ele terá 8 semanas de idade. Então você pode levar ele naquele momento. Nós agradecemos a Lori e dissemos adeus. No nosso caminho até o carro, eu coloquei o meu braço em volta da Jenny. Não é maravilhoso? Eu disse. Nós conseguimos nosso cachorro. Sim, ela disse. Eu não consigo esperar para trazer ele para casa. Repentinamente, nós ouvimos um barulho alto, barulhento, um ruído barulhento nas árvores. Algo correu para fora das árvores, algo grande e amarelo. Era um labrador grande, mas esse cachorro era bem diferente da Lily. Este cachorro era selvagem e sujo. Ele tinha um olhar louco em seus olhos. Ele correu rapidamente, passando a gente e em volta da traseira da casa. Eu acho, eu disse lentamente, que esse é o pai. Jenny e eu tentamos pensar em um nome. Think of a name é como eles falariam em inglês. Think of, você pensa em coisas. Eu pensei nisso. Think of something, beleza? For our puppy. Mas cada um de nós gostávamos de nomes diferentes. Uma manhã, nós ouvimos uma música feita pelo Bob Marley, o cantor jamaicano, no rádio.
O Bob Marley estava morto, mas as pessoas tocavam sua música em todo lugar na Flórida. A Jenny e eu gostávamos da sua música também. Repentinamente, ao mesmo tempo, nós gritamos: Marley! É isso, eu gritei. Este é o seu nome, Marley. A Jenny sorriu. Alguns dias depois, a irmã da Jenny ligou para ela de Boston. Nós estamos visitando a Disney World semana que vem com as crianças, ela disse. Você gostaria de vir conosco, com a gente? A Jenny queria ir para a Disney World. Ó, veja só, wanted to go. Tá vendo to aqui, separando os dois verbos? Quando ele não está separando os dois verbos, ele é a palavra real to, que significa para. Então, aqui você não traduz ele e aqui você traduz. Então, a Jenny queria ir, ignoramos ele aqui, para Disney World. Essa é a diferença. O to tem dois trampinhos. Muito. Mas eu não estarei aqui quando o Marley vir para casa, ela disse. Tudo bem, eu disse. Eu irei ir, certo? Eu irei ir e pegarei o Marley. I'll go, eu irei ir, fica estranho por causa do nosso português. Mas se você colocasse play ou qualquer coisa, fica perfeito. Eu brincarei. Eu irei aqui é o melhor jeito de você traduzir. Eu irei e pegarei o Marley. Uma semana depois, a Jenny foi embora para Orlando. Aquela noite, depois do trabalho, eu dirigi para a casa da Lori. Marley era um cachorrinho muito grande agora. Ele come um monte, disse a Lori. Você está pronto para sua nova casa, Marley? Eu disse. Eu usei seu nome pela primeira vez e ele pareceu certo, o nome. Marley sentou próximo a mim no carro. Ele tentou escalar em cima de mim. Escalar em mim. Ou pular em mim. Mas aqui é literalmente escalar. Mas cada vez ele caía de volta no chão. No fim, ele escalou, climbed up, escalou, tá no passado, tem que ser climbed up. E daqui a pouquinho, na redução de sotaque, a gente vai falar sobre isso. E sentou em mim. Ele, aqui, wag tail, é quando você faz isso. Abana. Escapou a palavra em português. Ele abanou seu rabo, felizmente. Quando nós chegamos em casa, eu tirei, aqui, took off, eu tirei seu guia. Marley começou a cheirar. Ele foi em volta da casa e cheirou tudo. Então ele sentou de volta e olhou para mim com seus grandes olhos marrons. Eu conseguia ler os pensamentos do Marley. Este lugar é ótimo, mas aonde estão meus irmãos e minhas irmãs? Eu levei Marley para a garagem, próxima à casa. Era um quarto seco e quente. Marley, eu disse, este é o seu quarto agora. Eu coloquei alguns jornais. Put down, tá vendo aqui o phrasal verb? Alguns podem ser separáveis, outros não. Put down pode ser separável, o que significa que você coloca o que quer que seja a coisa que você está colocando no chão ali. I put down Alex. I put Alex down. I put some newspapers down. Esse aqui você pode separar. Você pode separar ou não separar. I put down some newspapers também funciona.
I put some newspapers. Então eu coloquei alguns jornais no chão. Por isso que eu não vou traduzir o down aqui, porque é apenas put down, que no nosso a gente normalmente traduz como uma palavra sempre. Eu coloquei algumas coisas de brincar no chão também. Down. Down já tem essa implicação de chão, né? Ali embaixo. Então eu coloquei um pouco de água em uma vasilha, uma tigela, e fiz uma cama de uma caixa grande. Você tá indo dormir aqui, eu disse. Eu coloquei o Marley para dentro da caixa. Ele olhou tristemente para cima, para mim. Eu voltei. Aqui, went back, voltei. Went back, I went back. Eu voltei para dentro da casa e fechei a porta. Eu fiquei de pé e ouvi. Eu conseguia ouvir nada. Então eu ouvi um grito, um choro, pode ser os dois. E então um outro choro. Os choros ficaram cada vez mais barulhentos e barulhentos. Quando eu abri a porta novamente, Marley parou de chorar. Veja que está no ing por causa da palavra que vem antes ali, stopped crying. Eu dei carinho nele por algum tempo. O carinho que você faz no animal é petted. Você não pode, por exemplo, dar carinho num ser humano e falar que é petting, tá? Então, porque é ofensivo. Então, eu fui embora novamente e fechei a porta. Marley começou a chorar novamente. Eu estava muito cansado, então eu fui para o meu quarto. O meu quarto não estava próximo à garagem, mas eu conseguia ouvir os gritos, os choros do Marley. Eu sentia pena por ele. Sua família não estava lá. Depois que eu entrei, got into, na cama, eu ouvi os choros do Marley por meia hora. Então eu levantei e fui de volta para a garagem. Marley parou de chorar e abanou seu rabo. Eu carreguei sua caixa para dentro do meu quarto e coloquei ela no chão, próximo à minha cama. Então eu entrei na cama e coloquei minha mão embaixo, dentro da caixa. Alguns minutos depois, Marley estava dormindo. Eu dormi também. So that completes that translation exercise. And with that translation exercise, what we did is we actually got you to take a look at the differences as well as the similarities between English and Portuguese. Well, that's it. That concludes the text translation section. Now, we're going to talk about accent reduction.